Vamos lá, eu já peguei aqui minha Bíblia, vamos compartilhar aqui a palavra de Deus, que está em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 29. O livro de Eclesiastes foi escrito, pelo rei Salomão, já na sua velhice, e ele tem vários conselhos aqui maravilhosos, que há várias conclusões de Salomão, já na sua época de velhice. E uma dessas conclusões eu queria falar com você hoje. Está aqui em Eclesiastes 7, deixa eu falar, Eu já falei o versículo, vou falar de novo, versículo 29. Vede isto, tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Então, o Salomão, ele fala aqui uma coisa muito básica, uma coisa muito simples. Ele fala assim, Deus fez o homem reto, e é verdade. Quando Deus criou Adão e Eva, ele os fez retos, ele os fez, para a retidão. Aí o Salomão fala assim, mas ele buscou muitas invenções. O que quer dizer isso, pastora? Que o homem inventa coisa. O homem cria, busca aquilo que não é para buscar. E com certeza a invenção do homem não é coisa boa. A invenção do homem não traz resultado bom. Vou falar com você, por exemplo, de uma invenção. Quando eu falo de invenção, não é nada tecnológico, não. Vou falar aqui mais pertinho de você, bem aqui. Existe um homem na Bíblia, existiu um homem na Bíblia, lá em 1 Reis, no capítulo 5, a Bíblia conta que ele, esse homem, era chamado de Naamã, ele era leproso, ele soube que tinha um profeta em Israel, ele foi lá, enfim, para que o profeta orasse, tocasse nele, ele fosse curado, e quando ele chega lá, o profeta dá orientação para ele. E o profeta, no Antigo Testamento, era a boca do próprio Deus. Deus não falava com qualquer pessoa. Então, o Naamã vai lá e o profeta manda dizer, olha, nem recebe ele, só manda o recado. E diz assim, é o seguinte, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Essa era a palavra de retidão. Essa era a direção de Deus para o Naamã. Mas a Bíblia diz, você pode depois lá procurar, tá? A Bíblia diz que ele ficou chateado, ele ficou revoltado, porque ele achou que o profeta ia chegar, ia receber ele como uma autoridade. Olha o homem, inventando as coisas. Achou que ia lá, ia respeitar a autoridade dele, porque ele era capitão do exército do rei da Síria. Ele achou que ia ser recebido com pompas, mas não aconteceu isso. O que aconteceu foi uma direção, vai no Rio Jordão, e mergulha 7 vezes. Ele falou assim, lá na minha cidade tem rio melhor. Eu não vou aceitar essa direção aí, não. E muitas vezes nós agimos assim. Nós inventamos. Deus dá uma direção na palavra dele para que você perdoe e você acha que não, que é do seu jeito, que eu vou me vingar. Vai ver quantos paus se faz uma canoa, Aí Deus dá uma orientação para você que é esposa. Olha, desse jeito, a mulher ganha o marido sem palavras. Isso é duro para uma mulher ouvir. Por quê? Porque nós gostamos de falar. A gente quer falar, como se não houvesse amanhã. Dá lição de moral, A gente tem esse chip, essa capacidade vinda de Deus. E Deus fala, vocês querem ganhar o marido de vocês? É sem palavra, é com atitude. E não é qualquer atitude, é a boa atitude. Só que o que a gente vê na palavra de Deus? A gente vê isso. Estou falando da gente, é a nossa disposição humana. A gente vê isso e a gente tem a escolha. Ou a gente se dispõe a obedecer, a acreditar que isso é o caminho reto, é o caminho santo, é o caminho que dá certo. Ou nós nos dispomos a dizer, por favor, não, vou fazer do meu jeito. Vou fazer do jeito que eu vejo na novela. Vou fazer do jeito que eu vi aquela influencer, aquela pessoa fazer no casamento dela e depois o marido ficou correndo atrás dela e depois isso, aquilo, outro. Isso é besteira. Isso é bobagem. Irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Quem gosta de casamento atribulado, sabe aquele relacionamento que é estica e puxa? Aí vai e volta, e provoca ciúme, e briga, e vai um na casa do outro, depois larga, depois fica chorando pelos cantos, depois volta. Quem gosta de sair... tem que tratar a cabeça e o coração, porque o Deus que nós servimos não é um Deus de confusão, é Deus de paz. Se é esse tipo de relacionamento que te satisfaz, que para você tem sentido, você tem que mudar. Isso não é amor. O amor traz paz.
O amor de Deus é calmaria. O amor que vem da parte de Deus é calmaria. É solução de problemas, mas o homem inventa as coisas, né? O Salomão declarou, Deus fez o homem reto, mas ele inventou as coisas, assim como Naamã, né? Ai, vai lá, mergulha. Não, não quero mergulhar, não. Quero mergulhar. Se for para mergulhar, eu vou mergulhar lá na minha cidade, lá na minha terra, que lá tem, tem rio muito melhor, muito mais bonito que esse rio aqui. E aí os homens vieram, mas meu senhor, vai lá, mergulha, você já veio até aqui. Irmã, você que está assistindo essa programação, custa obedecer a palavra de Deus? Você já deu murro em ponta de faca, já fez as coisas 300 vezes do seu jeito, deu errado. Obedece a palavra de Deus. Deus te fez para retidão. Por quê? Porque as coisas retas, aquilo que é reto, traz o bom resultado. É aquilo que nos dá a garantia de que Deus está com a gente. Então preste atenção. Olha para a palavra de Deus. Não inventa, não. Não inventa de vingar quando é para perdoar. Não inventa, irmã, de querer um relacionamento de estica e puxa, quando Deus fala que Ele é Deus de paz. Ele não é Deus de ciúme, você fica lá querendo que o homem tenha ciúme de você, fica provocando ciúme nos outros, fica provocando lá que ele tem que ter medo de me perder. Está repreendido em nome de Jesus, está amaldiçoado. Que negócio é esse de ter esse tipo de pensamento? Você está inventando as coisas achando que isso é amor. Isso é bobagem. Então atenta para a palavra de Deus. Seja lá qual for o aspecto da sua vida. Seja no aspecto, né, espiritual, no aspecto financeiro. Atenta para a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos encaminha na retidão. E na retidão nós temos ali a convicção de que Deus atua, de que Deus opera e Ele é bom. Tá bom? Segura essa palavra e é isso. Essa é a palavra de hoje.